Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Preparados? Bom, preparados para ter mais entendimento, conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo? Bom, espero que sim. E nós vamos então dar continuidade à nossa série de aulas Caminho de Cristo, no qual nós já fizemos a nossa primeira aula. Nós falamos sobre o caminho, opção que nós temos, né? E agora nós vamos falar então sobre a porta do caminho. Mas antes de nós começarmos a falar da porta do caminho, nós vamos ter um momento então de oração. Te convido a orar comigo, se for possível, para que a gente possa começar os nossos estudos. Senhor Deus, Pai, muito obrigada. Obrigada por este dia, por esse momento. Nós pedimos que o Senhor venha abrir os nossos corações para receber essa palavra. Traga-nos, Senhor, entendimento. Traga-nos, Senhor, discernimento, Senhor, que nós possamos crescer, Senhor, no entendimento, na nossa fé, que o Senhor nos dê direção, que nós possamos ter mais compreensão, Senhor, dos teus planos para a nossa vida. Nós pedimos em teu nome, Jesus, e agradecemos. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá. Bom, então nós já falamos sobre o caminho, né? Nós entendemos então, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós entendemos que existem dois caminhos, né? Um estreito, um largo. E hoje nós vamos então falar da porta do caminho. Tô tentando falar porta para não ficar tão mineiro, né? Porta. Vai sair umas portas aqui, né, gente? Então a porta, a porta do caminho. Então Jesus disse: entrem pela porta. Agora foi bem porta. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Então, mais uma vez, nós vamos ler essa passagem, mas hoje nós vamos focar então nas portas. Então, nós lemos que existe uma porta que é estreita e ela leva à vida, e uma larga que leva à perdição. Então, vamos entender um pouco sobre isso. Eu vou começar então pela porta larga. Então, como que a gente pode falar sobre a porta larga? Eu achei super mais didático fazer um resumo. Então, a porta larga seria tudo aquilo que não tem nada a ver com Jesus e que não faz parte do Evangelho, da palavra de Deus. É a porta larga, né? Então, nós estamos falando de uma porta, a porta da qual nós viemos. Então, eu vou focar hoje na nossa porta estreita. O que significa essa porta estreita? Nós entendemos, então, na aula 1 sobre o caminho. Jesus disse que ele é o caminho, né? E agora, então, o que seria a porta? E aí, então, você vai ler João capítulo 10. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, pessoal, nós temos uma porta. A porta é o próprio Jesus. Ele é o caminho, ele é a porta. E lembra que ele é a vida. Então, o caminho nos leva o quê? A vida. Não está escrito isso? Então, você está passando pela porta que é Cristo, caminhando no caminho de Cristo, direcionado a Cristo, em Jesus, através de Jesus, para Jesus, né? Esse é o nosso caminho. Então Jesus afirmou, de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então Jesus, ele é a porta, né? A porta das ovelhas, ele é a nossa porta. E mais uma passagem está em Salmo 118, diz assim: abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor.
pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondestes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, Jesus é a porta, né? A porta do Senhor. Então, quando nós entramos por ela, nós encontramos salvação, né? Bom, e aí você pode ter chegado até aqui e pensado: olha, eu já entendi o caminho, agora eu sei que também tem uma porta e eu quero passar por essa porta, né? Então, vamos pensar, vamos ler na palavra como que a gente chega até a porta. E aí eu trouxe para vocês João capítulo 6, porque isso aqui foi uma pergunta que eu fiz a Deus, e ele me demorou um ano para me responder. Porque eu tive um tempo, né, da minha vida no qual eu tinha muita fé em Deus. Pensava, não, tá tudo certo, minha vida com Deus e caminhando, até que eu entendi que eu não entendia Jesus. E que eu não entendia que eu precisava ser salva, que eu não entendia que ele tinha morrido pelos meus pecados. E eu falei, Deus, como é possível eu ter tido uma vida contigo? Eu sei que era verdade. Você falava comigo de alguma forma? Como? Né? E depois de um ano, eu lendo essa passagem, o Espírito Santo falou assim: essa é a resposta do que você me perguntou. Então, Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então, eu tinha ouvido o Pai, aprendido, e ele me levou a Jesus, né? Segundo o que Jesus explicou aqui. E é por isso que a gente precisa olhar para a nossa vida na palavra e compreender em qual parte nós estamos, né? Será que nós temos tido uma fé, tipo, em Deus no sentido geral, sem entender Jesus, né? Será que nós já passamos por essa porta? Será que você encontrou a porta? Bom, e então a palavra diz que todos nós seremos então ensinados por Deus. Isso aqui é só um resuminho do versículo anterior. O Pai nos atrai, nós ouvimos do Pai, aprendemos do Pai, chegamos até Jesus. Bom, colocados diante de Jesus, o que que nós precisamos então para nós atravessarmos essa porta aqui? Bom, falando sobre atravessar a porta, eu vou sugerir algumas coisas segundo a palavra. Primeiro, ouvir a palavra de Cristo. Nós vamos entender. Nós precisamos ouvir a palavra, mas nós precisamos ter fé para crer nessa palavra. Então, nós precisamos crer em Jesus. Não somente crer, mas a palavra vai dizer que nós precisamos confessar nossa fé em Jesus. E principalmente o que que nós precisamos? De arrependimento, né? Ou seja, uma mudança de direção. Nós precisamos nos virar para Deus, né? Bom, vamos começar então lendo uma passagem sobre ouvir a palavra, né? Ouvir a palavra, nós podemos ler Romanos 10. Que tal? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Dá para nós ouvirmos qualquer coisa para nos gerar a fé em Cristo? Será que a gente pode se alimentar de qualquer fonte e vai nos gerar uma fé verdadeira em Jesus? Aqui está dizendo que a fé vem por ouvir a mensagem. Mas qual mensagem? Não é qualquer mensagem de qualquer lugar, de qualquer livro, que isso não vai nos gerar uma fé salvadora, né? Uma fé bíblica. Nós temos que ouvir a palavra de Cristo, né? Nós temos que
ler a palavra, nós temos que conhecer o Evangelho de Cristo, né? Especialmente, então, Mateus, Marcos, Lucas e João, no qual você vai conhecer, né, o Evangelho de Cristo. E isso, então, vai nos gerar fé, né? Então, não é uma qualquer, é a fé em Jesus, né? Não é fé em qualquer coisa, porque as pessoas têm fé. As pessoas às vezes têm fé num objeto, às vezes têm a fé numa ideia, ela tem uma fé numa pessoa, outra que seja Jesus, que não seja Jesus, às vezes ela tem a fé em si mesma, ou nas suas capacidades, ou a pessoa bota uma fé no dinheiro, ou na sua vida profissional. A pessoa pode pôr fé em vários lugares, né? Uma crença, mas aqui está falando uma fé específica, né? Uma fé da qual você ouve a palavra de Deus e você crê. Então a Bíblia diz então que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, nós precisamos conhecer essa fé em Cristo, né, através da palavra, para que nós creiamos que ele existe, que Deus existe e que ele recompensa os que buscam, né? Como nós falamos então sobre a fé, nós falamos então sobre crer e confessar, né? E esse processo aqui é uma sugestão, né, que eu estou lendo as passagens para que a gente então passe pela porta, né, que é Jesus. Nós queremos atravessar essa porta. Então, como que nós atravessamos essa porta? Agora você consegue passar por ela, né? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E o que que isso aqui quer dizer? De você confessar sobre a palavra que você ouviu e creu, de que você entendeu que Jesus é Senhor. E Senhor aqui, Jesus ser Senhor, não é, para nós no português é muito difícil de entender esse sentido, porque nós usamos a palavra Senhor como uma coisa muito de educação. O Senhor gostaria de se sentar aqui? O Senhor, por gentileza, precisa de alguma coisa? Mas esse Senhor aqui da Bíblia, pessoal, é dono, que Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o dono da sua vida. Bem no sentido mesmo senhorio antigo, lembram? O escravo e o seu senhor, no qual o escravo era totalmente dependente do senhor. Nossa, Renato, que exemplo horrível. Não, é no sentido de dependência, de senhorio, no qual Jesus tem a posse da nossa vida, no qual nós entendemos que ele nos comprou com o seu sangue, que nós não somos mais de nós mesmos, que nós agora temos um Senhor na qual nós obedecemos a sua palavra, na qual nós estamos submetidos a ele como a cabeça do corpo, que é a igreja, no qual nós somos os súditos, né, os seus servos, mas ao mesmo tempo nós, quando estamos no senhorio de Cristo, nós nos tornamos filhos, né? Então, crer no coração. E crer no coração é crer com toda a sua alma, com seu entendimento, crer com as suas emoções, com as suas vontades também, crer com todo o seu ser também. Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, que ele vive, que ele venceu a morte, que ele realmente morreu por nós, que ele se sacrificou, que ele morreu pelos nossos pecados. Então nós somos salvos, né? Nós atravessamos a porta, porque ele diz que quando nós atravessamos a porta, o que que a gente encontra? Salvação, né? Bom, e como que nós temos acesso a essa graça de Deus, né?
que é graça? Favor imerecido de Deus, né? Nós não merecemos o que Jesus fez, ele fez por graça, né? E nós somos então justificados em Jesus, feito justiça, né? Jesus, ele morre em nosso lugar, fazendo justiça em nosso lugar. Nós éramos os condenados, né? E ele então morre pela nossa condenação, ele morre a nossa morte. Então nós somos então perdoados, né? Justificados. Então nós não estamos mais sobre acusação. Então tendo sido pois justificados pela fé, então através da nossa fé que Jesus é Senhor, que ele é Salvador, que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele morreu pelos nossos pecados, nós compreendermos que nós somos pecadores, nós somos justificados, né, por essa fé. Nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Então, a fé é o acesso, né? Pela fé, você acessa a graça de Deus, né? Em Cristo. Você alcança Cristo, na qual agora nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre fazer parte desse caminho, desse plano de Deus, né? Então, lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Você já parou para pensar nessa pergunta? Né? Todos nós temos essa pergunta para Deus. Deus, o que que nós precisamos para realizar as obras que o Senhor requer? Jesus respondeu essa pergunta. A obra de Deus é esta: crer que Ele enviou, naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou, crer em Jesus, crer no Filho, né? Então, às vezes nós queremos tantas outras respostas porque nós estamos procurando um trabalho, né? Nós estamos procurando algo para que nós servamos ao Senhor de alguma forma, e Ele está pedindo o quê? A nossa fé. A nossa fé para acessar essa graça. A nossa fé para entender que Jesus é Senhor. Então Ele diz: creia, creia. Às vezes a gente acha, parece simples, né? Falar creia. Né? Porque o que que Deus está te pedindo? Sua fé. Que você acredite, né? Bom, então vamos ler a tão mais famosa, né? Uma das mais famosas, João 3,16. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, não se perca, mas que tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que foste salvo por meio dele. Então Deus envia Jesus para que nós creiamos, né? Para que a gente não se perca, para que nós tenhamos vida eterna em Jesus. E Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o fosse salvo, né? Bom, e aí então nós agora vamos fazer a pergunta que perguntaram para Jesus. O que que perguntaram para Jesus? Perguntaram, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Você já teve essa curiosidade? Eu já. Então ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, nós podemos olhar isso aqui de várias formas, né? Tentar entrar e não conseguir, porque a pessoa não quer abandonar seus próprios caminhos, porque a pessoa diz não para Jesus, porque o entendimento não está aberto, porque ela não ouviu a palavra. Então, nós podemos compreender de várias formas nesse sentido de não entrar, né, pela porta estreita.
E aí Jesus continua, quando o dono da casa, você viu que a casa tem um dono? Jesus é rei e ele reina. O reino é de Cristo, né? A Bíblia fala de sermos transportados para o reino de Cristo, das trevas para a luz. E ele disse assim: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, Renato, um dia vai fechar a porta? Sim, né? Jesus disse isso. Vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Bom, e aqui a gente pode pensar: como Jesus não conhece? Ele não é Deus, ele não sabe tudo, né? Ele reina, ele não ressuscitou, se assentou à direita do Pai nas alturas, tem toda a autoridade e poder, tem. E aqui o sentido de conhecer não é saber quem nós somos, o nosso nome, ele sabe todas as coisas. Mas ele está dizendo não os conheço no sentido de eu não tenho um relacionamento contigo, não tenho intimidade contigo, porque a pessoa não cultivou uma vida com Cristo, no caminho de Cristo. Às vezes a gente ouve o evangelho e aquilo é tirado, ou as coisas da vida, né? Arrancam de nós, às vezes o inimigo, né? Como a parábola que Jesus contou. E são poucos o qual na palavra cai no solo fértil, né, e dá frutos, né? E aí, então vocês dirão, Jesus disse, comemos e bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas, mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Então Jesus está dizendo, a pessoa diz, mas Jesus, eu fui à igreja, eu fui nos grupos, eu estive lá, eu fiquei prestando atenção, eu participei das coisas, como assim o senhor não me conhece? Pois é, porque às vezes nós temos uma vida prática, né, de praticar as coisas, no sentido religioso mesmo, de eu vou ali à igreja porque é o certo a fazer, ou eu vou nesse grupo, ou eu vou participar disso ou daquilo. Mas o coração não confessou Jesus, não creu verdadeiramente que Ele é Senhor, né? Às vezes a gente fala da boca para fora, né? Nós somos cristãos, porque no sentido de, olha, eu sei quem Jesus é, porque às vezes você conhece a história dele, o que aconteceu com ele. Mas será que ele já é Senhor da sua vida? Será que você creu verdadeiramente com todo o seu coração, que você confessou que ele realmente é o seu Senhor? E você tem cultivado uma vida de relacionamento com Jesus, buscado a presença dele, lido e obedecido a palavra, né? Então nós precisamos meditar no que a palavra diz nesse sentido, nós precisamos compreender, conhecer de Jesus. E ele diz: não sei onde, não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. Então, Jesus está falando das pessoas que acreditavam, né, estar participando, né, como igreja de Cristo ali, como um cristão, mas o coração da pessoa não estava em Cristo, a mente dela muitas vezes não está em Cristo e ela continua nos seus pecados, não teve o arrependimento, não teve a mudança de caminho, mudança de direção. Então a pessoa ainda continua praticando o que não agrada a Deus. Mesmo que ela está ali, comemos e bebemos e ensinaste, ou seja, participamos de tudo, Jesus. Abre a porta para nós. Eu sei quem você é, mas Jesus disse, mas eu não tenho um relacionamento contigo, né? Então nós precisamos olhar a nossa vida através da palavra, né? Eu sempre fico falando isso aqui, recomendando isso, no sentido de vamos verdadeiramente conhecer Jesus, né? Bom,
E para nós encerrarmos, então, nós vamos ler Mateus capítulo 7, que diz: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então Jesus nos encoraja, né, a buscar e encontrá-lo, né? Ele diz que a porta está aberta para que nós possamos conhecer Jesus, para que nós possamos passar por essa porta, encontrar salvação, para que nós encontremos vida em Cristo. Bom, e essa foi a nossa aula de hoje. Você encontra esses versículos na descrição do vídeo e eu te espero até a próxima aula. Muito obrigada pela presença. Até logo.